Fala, nação cruzeirense, começando o nosso jornal desse sábado, né? E a gente já começa de uma forma um pouco diferente, né? Perguntando para vocês, será que a gente teve evolução na equipe que venceu o Vitória na sexta-feira? Ou será que a gente está apenas se empolgando com uma vitória, com 3 pontos conquistados? É o que a gente vai mostrar no vídeo de hoje, falar para vocês aí em relação dessa primeira partida do Ney Franco como treinador do Cruzeiro, que acabou sendo, graças a Deus, né, uma vitória do Cruzeiro, o Cruzeiro que não vencia há 6 jogos, 5 jogos pelo Campeonato Brasileiro da Série B e um jogo pela Copa do Brasil contra o CRB. Então a gente vai detalhar aí se a gente teve evolução na equipe ou se a gente está apenas se empolgando ali depois de um resultado positivo. Pedir para você se inscrever aqui no nosso canal, clicar no íconezinho aqui vermelho de se inscrever, que a gente está bem próximo da marca de 39 mil inscritos aqui no YouTube. Então participa aí, se inscreva se não for inscrito, deixa o seu gostei no vídeo que a gente vai trazer agora os detalhes dessa partida entre Cruzeiro e Vitória. O Cruzeiro venceu por 1-0 com o gol do Regis. E aí a gente já começa falando dessa partida que foi a primeira partida do Ney Franco pelo Cruzeiro, né? O Ney Franco chegou na quarta-feira, treinou o time chegou na terça-feira, treinou na quarta e na quinta-feira. E aí o próprio Ney Franco falou depois da partida contra o Vitória que o treino de quinta-feira foi bastante importante para ele definir a equipe que iria enfrentar o Vitória na sexta-feira, né? Ele disse que a equipe entendeu bem o esquema de jogo ali, o estilo de jogo, e que isso foi primordial para uma vitória contra a equipe do Vitória, né? Um triunfo contra a equipe do Vitória. E aí o Cruzeiro teve alguns pontos positivos, alguns pontos negativos que a gente vai pontuar agora para vocês. O Ney Franco, vale destacar, um treinador que foi muito criticado quando foi anunciado pelo Cruzeiro, né? A torcida ali com medo de ser mais do mesmo, né? Apresentar um futebol ali que a gente já estava vendo no comando do Anderson Moreira. Então a torcida acabou criticando muito essa chegada do Ney Franco. O Sérgio Rodrigues na live teve que responder exatamente sobre isso, né? A torcida com receio ali do treinador não conseguir resolver os problemas de imediato, que é o que o Cruzeiro precisa, né? O Cruzeiro não tem tempo mais na Série B para ficar perdendo pontos. E aí, logo quando saiu a escalação, a gente já viu algo diferente ali. O Henrique estava machucado, verdade, não pôde jogar, mas o Ariel Cabral nem no banco estava, né? Já é um ponto positivo, porque hoje no futebol, o que a gente tem hoje sendo jogado não só no Brasil como no mundo, jogadores como o Henrique e o Ariel Cabral, que estavam, podemos dizer, quebrando o meio de campo, não tem tanto espaço assim mais no futebol, né? Acabam deixando o meio de campo lento. No caso do próprio Ariel Cabral ali, tem uma qualidade no passe, mas há muito tempo já não dá uma assistência, por exemplo. Então acho que é muito complicado você ficar insistindo com esses tipos de jogadores. O Henrique é um jogador que já está muito velho também, a velocidade já não é mais a mesma, a condição física não é mais a mesma, o físico acaba não aguentando. É um jogador que o Henrique viveu bons momentos em 2009 pelo Cruzeiro na Libertadores, então já se passaram aí mais de 10 anos e ele está no Cruzeiro como titular, então não dá para aguentar. A gente tem aí jogadores jovens. E no gol do Cruzeiro, o gol marcado pelo Regis, a gente já viu isso, a saída de bola com jogadores novos, jogadores de velocidades. Foi um contra-ataque muito legal, né, que o Cruzeiro teve ali. O Felipe Machado, que entrou no segundo tempo muito bem também. E aí o Arthur Kaique recebeu a bola lá na frente, teve a tranquilidade para parar, voltar e fazer o cruzamento perfeito, na medida certa. E o Regis marcou de cabeça, né? Infelizmente a gente não pode colocar os lances aqui para vocês porque questões óbvias, né? Os direitos de transmissão são da Globo. Se a gente colocar, a gente acaba tendo problemas aqui no nosso vídeo, no nosso canal. Mas aí a gente tem que citar alguns detalhes nessa partida, porque no primeiro tempo a gente tinha o Maurício jogando ali como uma espécie de camisa 10 no setor de criação do Cruzeiro. E aí tem o pessoal do Tática Didática, que é um perfil muito bacana no Twitter, que eles fazem análise em tempo real de algumas partidas. Eles selecionam algumas partidas que eles vão fazer análise e aí eles vêm fazendo as análises aí das partidas do Cruzeiro. A gente vem até dando uma força divulgando também. E aí eles pontuaram exatamente isso, né? No primeiro tempo o Maurício recebia a bola, ele voltava ali um pouco mais próximo dos volantes, recebia a bola e ele não tinha opção de passe, porque o Arthur Kaique e o Ayrton, que jogam pelas pontas, estavam atrás dos marcadores e o Marcelo Moreno, enfiado lá na frente, acabava estando marcado também e não se tornando uma opção de passe. E o ideal é o jogador que está com a bola ter no mínimo ali 2 ou 3
opções para ele tocar, né? Seja uma voltando, seja uma para frente, mas ele tem que ter duas opções de passe, né? O Cruzeiro não vinha dando isso para os jogadores. E aí no segundo tempo, com a entrada do Regis e o Maurício mantido no time titular, no time que estava jogando em campo, a gente teve essa opção, porque aí o Maurício e o Regis armava, abria espaço, por exemplo, os volantes ali também acabavam avançando, né, entrando um pouco mais à frente, porque a gente não tinha volante de marcação, né? O Ney Franco arriscou muito nas substituições do Cruzeiro, tirando a substituição que ele fez ali por conta da lesão do Raul Cáceres, as outras substituições foram muito boas, né? Ele tirou o Jadson, que é um volante mais de marcação, e deixou somente o Jean ali como homem de marcação. E o Jean a gente sabe que não é um primeiro volante clássico, ele tem uma saída de bola muito boa, inclusive a gente vale destacar isso. O jogo de ontem foi muito importante porque o Jean deu outro estilo para a saída de bola do Cruzeiro, né? O Cruzeiro ontem evoluiu muito nisso e foi muito importante isso para o Cruzeiro conseguir fazer uma boa partida. E aí a gente citou a saída do Raul Cáceres, a gente ficou muito preocupado, né? Que o Raul Cáceres sofreu uma lesão no joelho direito, inclusive ele vai passar por exames para ver se foi algo mais sério. E aí a gente ficou preocupado, todo mundo pensando, né? Meu Deus do céu. Quando a gente achou um lateral ali que conseguiu garantir a vaga de titular, jogando bem, ele se lesiona. Mas aí entrou o Rafael Luiz, que também entrou muito bem, inclusive teve um lance que ele acabou vacilando ali, mas ele voltou em velocidade, conseguiu roubar a bola, e aí a gente teve tranquilidade nas duas laterais, porque na lateral esquerda o menino Matheus Pereira já conquistou o carinho da torcida, né? Tá voando por ali. Nessas poucas partidas que atuou, já está mostrando ter uma qualidade técnica, uma qualidade física infinitamente superior aos dois que vinham brigando pelaquela posição ali, o Giovani e o João Lucas. Então isso deixa a gente bastante feliz, né? Como a gente disse, a equipe mostrou evoluções, mostrou mudanças ali, mas foram apenas os primeiros dias de Ney Franco. A gente vai ter aí uma semana inteira de trabalho, a equipe já treinou neste sábado, e aí o Ney Franco a equipe do Ney Franco só vai jogar no próximo sábado contra o CSA pela Série B, né? O jogo acontece às 9 horas da noite, então o Cruzeiro vai ter uma semana inteira para treinar, e aí o Ney Franco vai poder ali trabalhar melhor o seu esquema tático que ele pretende usar no Cruzeiro. E aí a gente falou de pontos positivos e pontos negativos, né? A gente vai citar os pontos positivos primeiro. Eu citaria os dois laterais, tanto o Matheus Pereira quanto o Rafael Luiz. O Rafael Luiz, como a gente disse, entrou no lugar do Raul Cáceres por conta de uma lesão ainda no primeiro tempo. Se eu não estou enganado, foi aos 28 minutos. E aí a gente teve dois laterais totalmente competentes ali que deram conta do recado, né? Se não fizeram nada extraordinário, também não comprometeram e fizeram café com leite, que é o mínimo que a gente espera de qualquer jogador. E aí no segundo tempo a gente teve a entrada do Regis, que não vinha tão bem assim nas últimas partidas, mas ele entrou muitíssimo bem e acabou sendo importantíssimo para a vitória do Cruzeiro aí, fazendo o gol de cabeça, e inclusive ele teve uma oportunidade muito boa, né, de finalização. Infelizmente a bola tocou na trave, mas aí é um ponto que a gente tem que destacar também como negativo aqui. O próprio Thiago teve num lance ali que ele tinha uma oportunidade de passe e poderia deixar um companheiro na cara do gol. Ele preferiu arriscar a finalização de longa distância, o que acabou resultando em nada. E aí a gente destaca essa questão, né? Os jogadores do Cruzeiro, quando o jogo ainda estava em 0 a 0, muitas vezes eles estavam arriscando jogadas individuais para tentar decidir, até pelo peso que eles estavam carregando, né? O time do Cruzeiro está muito pressionado por resultados. Quando os minutos estavam se passando ali, que chegou o segundo tempo, já começa aquela pressão de mais um empate, ou seja, mais uma derrota, o Cruzeiro perdendo ponto, então o jogador fica pressionado. Mas graças a Deus o Cruzeiro conseguiu vencer, né, com esse gol do Regis. Mas aí um ponto negativo, essas insistências em lances individuais ali, que muitas vezes acabava não resultando em nada e os jogadores tinham opções ali para passar a bola, talvez, como foi o caso do Regis também, com uma bola na trave, ele poderia ter tocado, mas preferiu a finalização. O próprio Thiago também teve o mesmo tipo de lance. E aí a gente tem que citar alguns pontos negativos também. A gente falou dos laterais ali como os pontos positivos, como o Regis também no meio de campo, ponto positivo. No jogo de ontem a gente teve um Kaká e Léo ali muito mal na saída de bola. Teve momentos ali que deu para assustar a torcida, né? O Kaká é um jogador muito promissor, o Léo já é um jogador mais experiente, que nos últimos jogos também o Léo está deixando muito a desejar. Inclusive ontem eu parei para pensar um pouquinho se talvez não seria a hora de tentar manter ali talvez o Arthur, fazer um teste, o Manuel, o Marlon, tentar também o Ramon, que são as opções que a gente tem, né? E
tentar algo novo, porque não tá muito legal esse sistema defensivo. Vamos ver com essa semana de trabalho também se melhora. E o próprio Fábio também, o Fábio quebrando totalmente a saída de bola, né, com chutões para frente, passes um pouco mais longos, que acaba dificultando o sistema de criação do Cruzeiro também. E outro ponto negativo que a gente teve também foi o Arthur Kaique, né? O Arthur Kaique, apesar de ter sido muito importante no gol com o passe dele, ele ficou sumido a partida inteira, né? Ele não apareceu tanto e terminou a partida com câimbras, ou seja, talvez o físico do Arthur Kaique não esteja tão bom assim, né? Ele que foi um dos últimos jogadores a chegar ao Cruzeiro, vai ter uma semana inteira aí para se recuperar dessas câimbras. Vamos ver se no próximo final de semana ele fica 100%. A gente está tendo também o retorno do Marquinhos Gabriel, então acaba sendo uma opção para essa posição também. Outro ponto negativo foi a situação do Marcelo Moreno. Infelizmente, o Marcelo Moreno não vem jogando bem e ontem, mais uma vez, não conseguiu receber boas bolas para ser importante no setor ofensivo do Cruzeiro. Vamos ver se isso melhora nos próximos jogos. Inclusive, teve um vídeo dele deixando a partida quando ele foi substituído. Muita gente falando que ele estava nervoso com o Ney Franco por ter sido substituído. Eu não vi dessa forma, eu acho que ele ficou chateado mais com a atuação dele mesmo, por não ter dado certo. E o Marcelo Moreno não é um cara de arrumar essas confusões não, então acho que foi mais por conta da atuação dele mesmo, ele deve ter ficado chateado. E aí, a gente citou a situação do Arthur Kaique, pela direita a gente teve o Ayrton também, um jogador que até participa mais do jogo do Cruzeiro, é um jogador muito importante, bastante elogiado também, mas precisa treinar um pouquinho de finalização para melhorar esse quesito também, que não é um problema só do Ayrton, né? Vários jogadores do futebol brasileiro têm esse problema de finalização. Então vamos ver se a gente vê mais evolução na próxima partida contra a equipe do CSA. CSA que está na zona de rebaixamento e já é importante o Cruzeiro vencer para se distanciar ainda mais dessa galera do Z4 e se aproximar ali do grupo de cima do Campeonato Brasileiro. Então galera, a gente destacou alguns pontos aqui. Como a gente disse, o Raul Cáceres vai fazer exames ainda nesse sábado para ver a gravidade da lesão. Esperamos que não seja nada de mais sério, mas o importante é que parece que a gente teve evolução e com uma semana de trabalho aí que o Ney Franco vai ter, a gente espera ver mais evolução dessa equipe do Cruzeiro. Esse aqui foi o nosso vídeo desse sábado, esperamos que você tenha gostado. Se inscreva aqui no canal, deixe gostei no vídeo, participa nos comentários dizendo o que você achou da partida também, se você viu essas evoluções também, se você concorda com as críticas que a gente fez aqui. Então participa com a gente, se inscreva, deixe gostei e até a próxima.